Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 21, onde nós vamos continuar tratando das modalidades especiais de pagamento. E hoje nós vamos falar sobre a dação em pagamento. Gente, já falei tanto sobre dação em pagamento para vocês que vocês já devem estar até enjoados. Mas hoje nós vamos ver alguns detalhes que a gente ainda não conversou nas aulas anteriores, por isso eu acho bastante relevante. Então, o que nós precisamos começar aqui? É ver o conceito, né? Qual é o conceito de dação em pagamento? Então, veja lá, a dação em cumprimento, datio insolutum, vulgarmente chamada pelos autores dação em pagamento, consiste na realização de uma prestação diferente do que é devida, como fim de, mediante acordo do credor, extinguir imediatamente a obrigação. Então vejam que eu destaquei 3 pontos importantes aqui que caracterizam a dação em pagamento. Olha lá, primeiro, pagamento mediante a realização de uma prestação diferente do que é devida. Então, essa é a principal característica da dação. É o devedor dever a entrega de um bem e depois efetuar o pagamento com uma quantia em dinheiro. É o devedor dever a entrega de uma determinada quantia em dinheiro e posteriormente ele efetuar o pagamento com a prestação de algum serviço. Veja, ele está cumprindo a mesma obrigação, porém com uma prestação diversa da que inicialmente foi estabelecida. Com qual finalidade? Com a finalidade de, mediante acordo do credor, extinguir imediatamente a obrigação. Então, se não houver essa concordância do credor em aceitar prestação diversa da que é devida, não é possível realizar a dação em pagamento, certo? Então, a concordância do credor é essencial para que ela ocorra e o objetivo, claro, todos nós sabemos, é justamente levar à extinção da obrigação. Pode ser a extinção total, como pode também ser uma extinção parcial, tá bom? Então, qual é a natureza jurídica? Aqui, diferentemente do que acontecia na consignação, diferente do que acontecia na subrogação legal, por exemplo, a natureza jurídica dessa modalidade de pagamento é um negócio jurídico. Por quê? Porque é um acordo de vontades entre credor e devedor com a finalidade de, com o recebimento de uma prestação diversa da que é devida, liberar o devedor daquela obrigação. E isso vai, para que ocorra, né, para que se identifique, portanto, a dação em pagamento, é necessário que esse acordo liberatório ele ocorra ou no vencimento ou após o vencimento. Porque se ele acontecer antes do vencimento, aí nós estamos falando de simplesmente alteração do objeto obrigacional, né? Então, nós não estamos falando ainda de pagamento. Então, por isso que é importante que esse acordo liberatório ocorra no vencimento ou logo após esse vencimento. Olha, o artigo 356, ele deixa bem claro essa natureza jurídica da dação em pagamento. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que é devida, da que lhe é devida, certo? Então, vejam, aqui a dação em pagamento, ela não está restrita, por exemplo, à substituição de dinheiro por coisa. Então, o devedor deve 10 mil e ele entrega um veículo, ele entrega um móvel no valor de 10 mil, né? Ou não há essa restrição, como havia no Código de 16. No Código de 2002, pode ser dinheiro, a prestação devida e posteriormente o devedor oferece um bem móvel, pode ser que ele ofereça uma obrigação de fazer. Então, a prestação devida pode ser uma obrigação de fazer e o devedor oferece a entrega de um bem. Então, não há nenhum tipo de restrição, certo? Então, a ideia é que ocorra a dação da forma que nós chamamos de aliud pro alio, ou seja, uma coisa pela outra, uma prestação por outra prestação. Então, vocês podem observar que aqui o artigo 356, ele é uma exceção
a regra estabelecida lá no artigo 313. Lembra, quando a gente estudou o artigo 313, lá estava bem estabelecido que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Ele não é obrigado a receber, né, prestação diversa. Mas ele pode concordar em receber? Pode. E quando ele concorda, então ele foge àquela regra lá do artigo 313 e ele cai nessa que é a que está estabelecida no artigo 356, que nós chamamos justamente de dação em pagamento, tá bom? Então, quais são os requisitos para que ocorra a dação? Primeiro, que tenhamos uma obrigação anteriormente criada, certo? Porque para ver essa substituição de uma coisa pela outra, de uma coisa por dinheiro, enfim, eu preciso ter uma obrigação anteriormente criada. Depois, é necessário que exista um acordo posterior em que o credor aceita receber coisa diversa do objeto da prestação, né? Então, claro que essa coisa diversa tem que ser um objeto lícito, possível e determinado ou determinável, sob pena de não ser válido, conforme previsto lá no artigo 104, inciso 2 do Código Civil. Depois, outro requisito, a entrega de coisa diversa com a finalidade de pagamento da obrigação. Então, o devedor tem que estar entregando aquela coisa diversa ou realizando uma prestação diversa, se for uma obrigação de fazer, por exemplo, mas com essa finalidade, com a finalidade de pagar e se liberar daquela obrigação. E, por fim, ali, conforme a gente já falou, supõe uma dívida já vencida. Por quê? Se durante a vigência do contrato, se durante a vigência de uma obrigação, credor e devedor acordam em modificar o conteúdo do crédito, substituindo a obrigação, eu não consigo tirar isso daqui, então vamos tentar ver como que ele sai. Aí, ó, substituindo a obrigação convencionada, não há dação em pagamento, há a substituição do objeto da prestação. E aí, quando vencer a obrigação e o devedor pagar de acordo com aquilo que foi estabelecido, ele está pagando exatamente o que é devido. Então, nós estamos falando de pagamento direto. Por isso que a dação supõe uma dívida vencida, já exigível. Porque se ocorrer essa substituição antes, se devedor, olha, seu Antônio, eu devo para o senhor 20 mil reais, que vai vencer dia 30 de setembro. Seu Antônio, eu não tenho 20 mil reais, posso entregar um carro? Ora, se eles acordam isso antes do vencimento da obrigação, eles estão mudando, eles estão modificando aí o objeto da obrigação, né? Então, quando chegar no dia 30, se seu Antônio receber o carro, ele está recebendo exatamente a prestação devida. Aqui, olha só, nessa parte, nesse QR Code, né? E nesse endereço aqui, nesse link, tem um artigo do site Conjur que trata sobre essa norma que regula a dação em pagamento de imóvel para quitar dívida fiscal com a União. É bem interessante porque esse é um tema bastante polêmico, porque olha só, gente, em regra, seja a União, seja o Estado, seja o município, ele só pode receber dívidas, né, por meio de dação em pagamento, ou seja, de uma coisa pela outra, se houver uma norma que o autorize, certo? Não havendo norma que autorize, então não é possível fazer uso da dação em pagamento para justamente o pagamento, a quitação de dívidas fiscais. Então, veja, em se tratando de dívidas devidas para a União, nós tivemos uma alteração no Código Tributário que autorizou, e uma lei federal que autorizava, então, que o pagamento fosse realizado mediante dação em pagamento, a depender de regulamentação. Essa regulamentação veio com uma portaria de 2018, salvo engano. E esta portaria é uma portaria bastante polêmica, por quê?
Porque ela autoriza a dação em pagamento, então é possível fazer pagamento de dívidas, né, fiscais, de execução fiscal, mediante a dação, porém funciona mais ou menos assim. Se o valor da dívida for o mesmo, né, do bem oferecido, tudo bem. Se o valor da dívida for superior ao bem, né, oferecido para pagamento, o devedor, o contribuinte, ele tem que, no mesmo ato em que ele oferece o bem, que ele, né, entrega o bem, ele já tem que pagar a diferença, né? Então, se a dívida é uma dívida de 80 mil e ele está entregando um bem de 60 mil, no mesmo ato ele tem que pagar os 20 mil. Agora, vejam só, e aí é que a polêmica vem. Se a dívida é uma dívida de 80 mil e o imóvel entregue pelo devedor é um imóvel no valor de 100 mil, essa portaria estabelece que a fazenda não é obrigada a restituir a diferença. Ou seja, a dívida era de 80, a entrega do bem dado em pagamento era de 100 e a fazenda nada devolve para, né, a Fazenda Nacional nada devolve para o contribuinte. Olha só que coisa boa. É bom ser credor assim, né? Você tem uma dívida, o devedor oferece um bem em valor superior ao valor da dívida, você concorda, mas você não é obrigado a devolver a diferença. E aí, então, essa é a grande celeuma, o grande questionamento desta portaria, né? Justamente porque ela leva a um enriquecimento sem causa, né, da União. Por isso que ela é tão questionável, por isso que eu coloquei aí para vocês, então, lerem, porque eu acho muito interessante, né, que é algo bastante polêmico. Aqui é um julgado do STJ, eu vou ler só a parte que está em destaque e depois eu gostaria que vocês lessem, né, o restante com mais calma. Para a configuração da dação em pagamento, exige-se uma obrigação previamente criada, um acordo posterior em que o credor concorda em aceitar coisa diversa daquela anteriormente contratada. E, por fim, a entrega de coisa distinta com a finalidade de extinguir a obrigação. Aqui vocês podem observar que são os requisitos, né, para que ocorra a dação em pagamento. Então, é justamente essa a parte interessante desse julgado, porque ele traz justamente esses requisitos. Aí nós vamos para o artigo 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Olha, gente, a ideia da dação, quando ela surgiu assim: eu devo a entrega de um imóvel, né? E eu não tenho, eu devo a entrega de um imóvel, não. Eu devo um valor em razão da compra de um imóvel. Então, eu comprei um imóvel no valor de 80 mil, eu não tenho esses 80 mil para entregar para o meu credor e eu ofereço um carro. Entendeu? Eu ofereço um automóvel no mesmo valor. Aí ele pega o automóvel, me dá a quitação. Essa é a ideia do aliud pro aliud, uma coisa pela outra. Né? De que ao entregar objeto diferente daquele que era devido, ocorre então a liberação do devedor. Né? Então a coisa dada em pagamento, ela ocorre em troca do pagamento integral da dívida. Agora, se as partes elas fazem menção aos valores dos objetos, por exemplo, olha, então, esse imóvel vale 80 mil, né, que é a compra e venda. Como você não tem os 80 mil para me dar, eu estou recebendo este automóvel no valor de 70 mil, 75 mil, 80 mil. Colocou valor nas duas coisas? As partes automaticamente chamam para si as normas do contrato de compra e venda, que é o que estão estabelecido lá no artigo 481 ao artigo 504, que fala justamente do contrato de compra e venda. Né? E ainda, se a dação for de imóvel, vocês lembram que daí incide os impostos como se fosse uma compra e venda de um imóvel. Né? Então,
na hora de fazer a escritura de transferência do bem, deve-se constar um valor para fins fiscais, né, de incidência, por exemplo, do ITBI. Né? Então, surge justamente a aplicação do artigo 357, porque houve a determinação do valor e também, quando eu falo que é imóvel, automaticamente tem que ter essa previsão do valor para a incidência dos impostos. Lembrando que imóvel até 30 salários mínimos, né, aí fica dispensado dessa exigência. Então, é isso. Na verdade, esse artigo só vem estabelecer que se o vendedor, ele coloca, né, um preço naquilo que ele está entregando, ele assume essa posição aí de devedor e, portanto, ele vai cumprir todas as regras como se devedor ele fosse daquele contrato de compra e venda, no que atine, por exemplo, ao lugar do pagamento, as despesas com pagamento e por aí vai, né? Então, por isso que essa regra, ela faz essa menção. Colocou preço, equivale a uma compra e venda. Veja, não significa que nós estamos tratando de uma compra e venda. Continua sendo uma dação em pagamento, mas nós vamos chamar a incidência das normas do contrato de compra e venda para poder acertar essas questões fiscais, essas questões relacionadas às despesas, quem assume as despesas, quem paga, o lugar que paga e tudo mais. Outro efeito importante do artigo 357, que aí nós chamamos as regras do contrato de compra e venda, é, por exemplo, no que pertine ao vício redibitório. Quando alguém compra um bem móvel ou imóvel, então nós estamos falando de compra e venda. Se houver ali um vício, né, um defeito oculto nesse bem que foi adquirido, seja bem móvel, seja bem imóvel, nós temos ali, olha só, 30 dias, se o bem é móvel, ou 1 ano, se for imóvel, respectivamente, para que o accipiens, né, o credor, possa rejeitá-la ou pleitear o abatimento no preço. Então, é o prazo que a lei estabelece, né, que está previsto lá no artigo 445. Então, se eu entreguei um bem móvel em dação em pagamento, então o credor que recebeu esse bem vai ter o mesmo prazo. Se for um bem móvel, ele vai ter 30 dias. Se for um bem imóvel, ele vai ter 1 ano. Por quê? Porque nós estamos chamando a aplicação das regras do contrato de compra e venda. A mesma coisa vale para a evicção, que está prevista ali no artigo 359, que a gente já vai tratar de forma mais específica, por isso que eu não vou falar dela agora, tá? Então, nós vamos seguir, que é justamente aqui, olha só, 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Aqui, gente, quando a gente fala em evicção é aquela pessoa que perde um bem por força de uma decisão judicial. Então, se o devedor entrega em pagamento coisa diversa da que é devida e posteriormente o credor venha a perder essa coisa porque uma decisão judicial entendeu que, na verdade, o devedor não era proprietário daquela coisa, ou seja, ele entregou algo que não era dele, então o credor nós chamamos de credor evicto. Por quê? Porque ele perdeu o bem. Né? Então a decisão judicial é falar, tira dele, porque ele não é o dono, e entrega para o verdadeiro dono. Normalmente isso acontece mediante ação reivindicatória. Então esse terceiro que se intitulava dono, né, ele normalmente vai atrás do bem aonde quer que esteja, lembra? Essa regra dos direitos reais. Quem quer que esteja com o bem, o proprietário tem direito de ir atrás e reivindicar a posse, reivindicar a propriedade. Então, se o devedor entrega objeto diverso do que é devido, em dação em pagamento, o credor concorda, recebe. Posteriormente, vem uma decisão judicial e fala, credor, você recebeu esse bem, mas esse bem não era do devedor. E, portanto, agora nós vamos tirar de você e entregar para o verdadeiro dono. Este credor se tornou evicto. Por quê? Porque ele perdeu o bem adquirido por força de uma decisão judicial. Qual é a consequência?
a obrigação, aquela que havia sido extinta por força da dação em pagamento, ela ressurge. Ela é uma, como que é o nome daquela ave? É uma fênix. Ela ressurge das cinzas, né? Ela ressurge no mundo jurídico, como se nunca houvesse sido paga. É o que nós chamamos de repristinação, né? Repristinação da obrigação. Pode ter repristinação da lei, mas enfim, aqui nós estamos falando da repristinação da obrigação. Inclusive no tocante a obrigações acessórias, certo? Garantias, privilégios e tudo mais. A única exceção é que, se esta obrigação estava garantida por uma garantia fidejussória, como uma fiança, e aí, ao entregar o bem em dação em pagamento, o fiador, ele se libera da obrigação. E mesmo que posteriormente o credor venha a perder essa coisa recebida por força da evicção, o fiador ele não volta como garantidor dessa obrigação. A obrigação ressurge, o devedor continua devendo, vai responder pelos encargos moratórios, mas o fiador não volta. Ele está liberado. É o que está previsto lá no artigo 838, inciso 3º do Código Civil. Vamos agora para o artigo 358. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Gente, quando acontece um título de crédito, como uma nota promissória, por exemplo, então a pessoa que é credora de uma nota promissória, ela pode transferir essa nota promissória para outra pessoa antes do vencimento? Pode. E isso significa cessão de crédito. Ele está cedendo um crédito. Então, se João deve para Antônio R$1.000 e João não tem esses R$1.000 para entregar para Antônio, mas ele tem uma nota promissória que foi emitida por Pedro no valor de R$1.000. Então, João chega para Antônio e fala: Antônio, você recebe esta nota promissória em pagamento dos R$1.000? O devedor é Pedro. E Antônio verifica que Pedro possui bens, né? Ele tem patrimônio, então não há risco dele perder esse valor. Ele concorda em receber. Então, aí houve o quê? Houve uma cessão de crédito, né? Então, o devedor cedeu para o seu credor um crédito que ele tinha, que era a nota promissória. Então, voltando ao 358, se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Então, na verdade, continua sendo uma dação em pagamento, mas nós vamos chamar as regras da cessão de crédito. Uma das regras, por exemplo, é que quando a coisa dada em pagamento for título de crédito, a transferência importará em cessão, e é importante que o cedido, ou seja, o devedor, ele seja notificado. Por quê? Porque ele precisa saber para quem ele vai pagar. Ele não vai mais pagar para aquela pessoa em nome de quem ele emitiu a nota promissória. Agora ele vai pagar para a pessoa que está com a nota promissória, que efetivamente é o novo credor, né? Que nós chamamos de cessionário. Então, cedente. Então, neste caso, é importante para a eficácia dessa cessão que o cedido seja notificado. Isso está previsto lá nas regras da cessão de crédito. Então, essa é uma regra que nós vamos aplicar aqui também na dação em pagamento, quando houver a entrega de um título de crédito em substituição à prestação devida. Por quê? Porque é preciso que, para a eficácia dessa cessão, o cedido, o devedor, seja notificado para que ele saiba a quem ele vai pagar, certo? Então, nós aplicamos, por analogia, as regras referentes à cessão de crédito. Lembrando que o pagamento com cheque é pagamento e não dação, tá? Assim, o pagamento também é feito por cartão de crédito. Então, o cheque é uma meu Deus, me deu um branco. É um pagamento, é uma promessa de pagamento à vista, certo? Já me veio, é uma promessa de pagamento.
mas é considerado pagamento. E o pagamento feito por cartão de crédito também é considerado pagamento e não dação em pagamento. Certo? Aqui eu trouxe para vocês, e aí a gente pode até tratar depois, um exemplo de um contrato particular de dação em pagamento. Ah, Valéria, é obrigatório ter contrato particular de dação em pagamento? Não, não é obrigatório. A dação, ela vale ainda que ela ocorra simplesmente de forma verbal. Mas é claro que se houver um contrato onde se prevê a dação em pagamento, a segurança para as partes, né, é muito maior, principalmente para o credor. Então, se você for um credor de uma obrigação e o seu devedor lhe oferecer uma prestação diversa da devida, ou seja, ele quiser pagar mediante dação em pagamento, eu sugiro que você faça um contrato particular de dação em pagamento, que não tem segredo nenhum, pode ser feito de forma super simples, mas vai te dar toda a segurança, né? Então, olha lá, estabelece primeiro, voltando aqui só para voltar, a identificação das partes, quem é credor, quem é devedor, depois estabelece qual é o objeto, né? Qual é o objeto desse contrato, o que será dado em dação, qual é a dívida, né? Qual é a origem dessa dívida, qual é o valor, qual é o vencimento, quais são os direitos e obrigações do credor, quais são as obrigações do devedor e as condições finais, né? Que, por exemplo, dá-se por quitada através deste contrato a dívida existente entre os signatários, né? O presente instrumento passa a valer a partir da assinatura pelas partes. Qual é o foro de eleição? Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de tal lugar. Pode ser o domicílio do credor ou pode ser o domicílio do devedor, aquilo que as partes ajustarem. E aí, local, data, assinatura e as testemunhas. Vejam então, pessoal, como é simples a dação em pagamento, mas faz toda a diferença se a gente também formalizar, dá toda a segurança, né, para o credor principalmente. Aqui eu deixo para vocês uma tirinha com uma frase que eu acho bárbara do Calvin, onde ele diz assim: às vezes eu acho que o sinal mais evidente de que existe vida inteligente em algum lugar do universo é o de que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco. Né? Aqui ele está analisando uma árvore que foi cortada, lixo, né? Então é uma reflexão, claro, é cômica, mas é bastante irônica e inteligente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradeço a vocês. Qualquer dúvida nós tiramos na aula que vem, ok? Obrigada!